A paz do Senhor Jesus, quem nos fala que é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja Peniel. O livro de João, Evangelho, capítulo 17, e o versículo 9, fala assim: Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Se você for ler todo o texto, contexto desse capítulo 17, que tem como título a oração de Jesus pelos seus discípulos, você pode ver o zelo de Deus para abençoar, livrar e guardar o seu povo. Mas quando ele fala do mundo, sobre o versículo 9, quando ele ora a Deus, ele diz: Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. A Bíblia parece uma contradição, né? Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é longânimo. Deus é dono de toda a sabedoria. Tudo é dele e para ele. Mas tudo tem um basta. Não digo limite, mas um basta. Porque ele entregou a sua vida em morte de cruz para salvar a humanidade. E se a humanidade o rejeita, por que proteger? Por que guardar? É muito sério isso, ouvinte. É muito sério isso para você que ainda não tomou uma decisão com Cristo. Porque o Senhor diz que roga, ora, pede a Deus que guarde o seu povo, os discípulos, mas não roga pelo mundo. Hein? Não rogo pelo mundo. Sabe por quê? O mundo está tendo e terá, enquanto a vida, a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e não tem feito isso. Muitos têm rejeitado essa palavra, essa fé, esse sacrifício que ele fez na cruz. Vocês não entenderam ainda que o homem, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus para o adorar, para o servir? O homem não foi feito para se prostituir, viver de idolatria, na bebida, nos pecados, nos assaltos, nos vícios. Não. O homem foi criado para louvar a Deus, para bendizer o seu nome, para exaltar aquele que é sobre todo nome. Mas o mundo tem rejeitado. O Senhor não tem rejeitado o mundo tanto que ele ofereceu sem sacrifício. Mas observe que mesmo ele tendo dado a vida pelo mundo, ele não roga pelo mundo. Deus não vai sustentar ninguém no mundo. Deus não vai dar cobertura de livramento a ninguém no mundo. Aí você diz, mas não está escrito, crê no Senhor, Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa. Aquele parente que está orando, pedindo pelas pessoas. Essas pessoas que estão aí estão tendo a oportunidade de, porque das orações e do sacrifício, se arrependerem. Mas se não fizerem, enquanto não fazem, estão correndo a passos largos para a condenação eterna. E isso se dará se insistir na vida de pecado. E que adianta ter prazeres, viver os prazeres e morrer e ir para o inferno? Porque não existe isso de morreu, acabou. E nem existe encomendar a alma depois que a pessoa morreu sem se consertar. Não tem. Não tem isso. Só tem que se decidir em vida. Se quer se perder ou se salvar. Se a pessoa não tem amor a si próprio, sabendo como é sério, você tem que renunciar. Meu Pai, Deus não é pai de quem vive nas trevas, na prática do erro, sendo injusto com outras pessoas, porque está praticando mal.
e está impedindo a salvação daquelas pessoas que estão em volta, porque se você não se coloca de pé como instrumento de Deus para testemunho da sua palavra, você está com não só o seu sangue sobre você, mas de outras pessoas que estão em volta, porque você não dá essa oportunidade às pessoas. Então as pessoas pensam que vão ganhar, que vão conquistar os seus cônjuges, pecando como eles, andando na vida errada como eles. Não, não, não. Você não pode ter uma comida saborosa se você não temperar direito no ponto. Ou seja, se você colocar uma comida sem sal, ela é boa. Com toda a carne que você coloque, com tudo que você coloque dentro de um feijão, se você não deixar ele temperado, ou uma comida que você fizer você faltar o sal. Entendeu agora? Então, sem Jesus é fel. Se com Jesus existe um processo para a santificação, para o aprimoramento do caráter cristão, imagine rejeitando por causa de pecado. Porque se diz, eu não estou preparado, e se não estou preparado é porque não quer negar a si mesmo, e o pago pode ser doloroso, uma dor eterna. Entendeu? Eu costumo nas minhas pregações dizer o seguinte: você já teve um pesadelo muito forte? E dentro desse pesadelo forte você diz assim, meu Deus, tomara que só seja um sonho, que eu saia dele. Quando você sai, você diz assim, eu estou livre, graças a Deus só foi um sonho. O inferno é 7 vezes pior do que esse pesadelo. Não comparando o mal. Por quê? Porque é um pesadelo que você nunca vai sair. Você pode pensar que é um sonho, mas é a realidade. Você está sendo queimado. Você está passando pelo... aleluia, pelos os vermes entrando por todas as partes do corpo e saindo, e você não morre. Entendeu agora? Isso não é conto de carochinha. Rejeite as fábulas, rejeite as ideologias, a doutrinação que afasta você de Deus, se quiser ser salvo e livrado da ira vindoura. Deus tenha misericórdia de cada um. E veja que Deus não rejeitou a humanidade, é a humanidade que está rejeitando a ele. Porque, apesar, o mesmo que o seu tenham se oferecido em sacrifício para salvar, muitos fecharam e estão fechando o coração para não se salvar por escolha. Que Deus tenha misericórdia e quebre esse coração de pedra e que cada um venha tomar uma posição diante de Deus. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações, para a glória e louvor do seu nome. Shalom Adonai.